Olá, bem-vindos a mais uma aula de arte. Hoje o nosso conteúdo impressionismo. Você que não acompanha nossas últimas aulas, já falamos sobre o Renascimento, hoje sobre o impressionismo, que é um dos períodos da arte que é importante para você estudar nessa reta final, nesse momento de revisão e preparação para o Enem. Vamos à nossa aula? Antes, nós sempre começamos com uma contextualização histórica. A arte e a literatura sempre estão marcadas ali na história da humanidade e há sempre uma datação e é importante você relacionar naquilo que eu comentei nas últimas aulas, que nós chamamos de intertextualidade, das inferências, você associar a nossa disciplina, o nosso conteúdo, os objetos do conhecimento, às outras áreas do conhecimento também. Vamos lá. Para você compreender nossa contextualização histórica, nós temos, com a invenção da fotografia, as pessoas começaram a desenvolver um novo olhar do mundo. Algumas funções do artista, como retratar uma pessoa importante, é substituída pela foto. Nós temos aí um retrato da época, 1839, entre 1839 e 1840, e o retrato aí feito por John William Draper. Vamos lá. Marcados pela invenção da fotografia, os impressionistas, que estamos conhecendo agora, viram-se livres das convenções da pintura tradicional, que buscava a perfeição naturalista. A máquina substituía o homem em diversas coisas, temos o surgimento das fábricas e produções em série. É importante lembrar que esses períodos artísticos ou esses movimentos artísticos se assemelham muito ou vão se encaixar ou se relacionar àquilo que na literatura nós chamamos ali as vanguardas europeias. Toda arte, toda literatura, toda produção artística moderna, e é importante você ter essa percepção, já que a nossa prova é a prova de linguagens, eu tenho ali no plural justamente porque são múltiplas linguagens. Você precisa sempre estar relacionando uma coisa a outra. E quando nós falamos desses movimentos do Renascimento e do Impressionismo, conteúdo desta aula, nós estamos falando de períodos artísticos e literários, artísticos e também literários, que contribuíram para a formação daquilo que temos hoje como arte, como cultura, correto? Vamos lá? Ingres, aí temos alguns nomes de os nomes mais fortes desse período artístico, tá bom? Do impressionismo. Ingres admirava a antiguidade clássica, Delacroix era revolucionário e para ele o sentimento e a cor eram mais importantes que o traço. Millet retrata trabalhadores com dignidade. Colbert defende a liberdade através do realismo contra as convenções da Academia de Arte. Então nós temos todos eles, característica comum desses artistas, todos buscaram a experimentação, abrindo as portas para o impressionismo. Você que está com papel e caneta na mão, faça suas observações aí desta definição do que seria então o impressionismo. O impressionismo é um movimento do final do século XIX e que impulsionou as tendências da arte do século XX. Esses pintores impressionistas procuraram, a partir da observação direta do efeito da luz solar sobre as coisas, registraram em suas telas constantes alterações que essa luz provoca nas cores da natureza. Esse é um momento que nós vamos perceber que os artistas, diferente de outros, eles não mais estão nos ateliês, eles estão em espaços livres, observando o espaço ao seu redor, justamente por causa dessa preocupação ou desse olhar para a questão da luminosidade, que é uma característica que eles observam aí a partir do surgimento da fotografia. O movimento impressionista ele foi exposto nas primeiras obras, a primeira exposição foi realizada em Paris em 1874. Nessa ocasião estavam expondo, temos aí os principais nomes, Renoir, Degas, Pissarro, Cézanne, Sisley, Monet e Berthe
Morisot. O objetivo principal era apresentar uma impressão ou as percepções sensoriais iniciais do artista. Como eu comentei na nossa aula do Renascimento, é importante na prova de linguagens você ter essa percepção acerca de como que as palavras são faladas. Você observar ali as palavras que pertencem ao mesmo campo semântico, ao mesmo campo da significação. Então, impressionismo lembra de impressão, a percepção que se tem de determinada coisa. Características. As tonalidades que os objetos adquirirem ao refletir a luz solar em diferentes horas. As figuras não devem ter contornos nítidos, pois a linha é uma abstração do ser humano para representar imagens, sombras luminosas e coloridas, tal como é a impressão visual que nos causa, não em tons de cinza. Já já nós vamos ver uma questão de Enem que trabalha justamente essas características. Então você vai associar o impressionismo à questão da luminosidade, não a tons de cinza, tá bom? Já dando uma dica aí para você, para a nossa questão que vamos ver já já. Os contrastes de luz e sombra de acordo com a lei das cores complementares. As cores e tonalidades não devem ser obtidas pela mistura das tintas na paleta do pintor, diferente de outros períodos artísticos ou de outras manifestações. Devem ser puras e dissociadas nos quadros em pequenas pinceladas. Deixa de ser técnica para ser ótica, para ser observação. Não gostavam de pintar em ateliê, como eu já disse, pintavam ao ar livre, vendo as paisagens e cenas que queriam retratar, com suas cores, luzes e sensações visuais. Vão inserir os recortes fotográficos na pintura, bem como ângulos diferentes inspirados na tecnologia trazida pela fotografia. Vamos a uma questão? Essa é uma questão do Enem 2010, do segundo dia, prova azul, questão 105. Primeiro temos uma imagem, uma obra aí de Monet, e vamos, dica do professor de sempre, ler o enunciado, e no caso aí, como o texto é uma imagem, você volta, faz algumas observações, grifa as palavras-chave nesse enunciado. Vamos lá. Em busca de maior naturalismo em suas obras e fundamentando-se em novo conceito estético, Monet, Degas, Renoir e outros artistas passaram a explorar novas formas de composição artística, que resultaram no estilo denominado impressionismo. Observadores atentos da natureza, esses artistas passaram a... Essa dica da última aula, na prova de linguagens, sempre a alternativa correta é aquela que completa esse último período, essa última frase do nosso enunciado. Então, esses artistas passaram a fazer o quê? Mais uma vez, vamos observar a imagem. Mulher com sombrinha, obra de Monet. Vamos aos itens. Letra A. Retratar em suas obras as cores que idealizavam de acordo com o reflexo da luz solar nos objetos. Letra B. Usar mais a cor preta, fazendo contornos nítidos, que melhor definiam as imagens e as cores do objeto representado. Retratar paisagens em diferentes horas do dia, recriando em suas telas as imagens por eles idealizadas. Letra D. Usar pinceladas rápidas de cores puras e dissociadas diretamente na tela, sem misturá-las antes na paleta. Letra E. Usar as sombras em tons de cinza e preto com efeitos esfumaçados, tal como eram realizadas no Renascimento, que é o conteúdo da nossa aula anterior. Temos A, B, C, D ou E. Tira um print da tela, pausa o vídeo, tira uma foto. E temos letra D. Esses artistas, mais uma vez no nosso enunciado, observadores atentos da natureza, esses artistas passaram a usar pinceladas rápidas de cores puras
e dissociadas diretamente na tela, sem misturá-las antes na paleta. É importante quando se estuda períodos da arte, quando você estuda as vanguardas europeias, por exemplo, lá na literatura, você sempre observar as principais características de cada um desses autores ou as características daquele período artístico ou daquele período literário. Como disse, uma das dicas é você pensar na etimologia daquela palavra. O renascimento, o nascer de novo, o impressionismo, provocar uma impressão, um olhar, uma visão. Olhar, visão, já lembra luz, claridade. E daí, nesse período que você está estudando, nesse período de preparação e revisão para o Enem, é importante sempre o papel e caneta na mão e a observação dessas principais características, tá bom? Mas até a nossa próxima aula, continue estudando e se preparando para o Enem.